E aí, meus amados, a paz do Senhor, como é que vocês estão? Eu espero que tudo bem com cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu sou o missionário e pastor William, e eu estou aqui nesta noite para compartilhar com vocês a palavra do Senhor. É o nosso culto de quarta-feira, lá na Igreja Água da Vida de Itaquera. Eu sou um dos pastores que apoiam lá o processo, a igreja, os cuidados com os irmãos, e é com muita alegria. Nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar, falar um pouco da palavra do Senhor em tempos como estes que nós estamos vivendo, não é verdade? Bom, então eu quero de antemão já te convidar a pegar a sua Bíblia, chamar a sua família, você pai, chame a sua esposa e filhos, você mãe, chame esposa e filhos, você filho talvez, chama o papai e a mamãe para estar aí com você em um nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, então vocês estão chegando, a paz do Senhor. Amém, meus amados? Então pega lá a sua Bíblia e vai abrindo no livro de Malaquias. Malaquias, amém? Capítulo 4. A paz, sogrinha, a paz do... Glória a Deus, aleluias. Então vamos lá, meus amados. Vamos orar primeiro, em nome do Senhor Jesus. Pai, obrigado por nós estarmos aqui, obrigado pela alegria de podermos juntos compartilhar da sua palavra. Ô Senhor, tem tantas coisas boas acontecendo, Senhor, como o Senhor tem usado homens do Senhor para tanto nos edificar, para tanto nos falar, quantas experiências, quantos testemunhos que falam daquilo que o Senhor tem feito ao longo dos anos. E hoje, Pai, nós estamos aqui, eu estou aqui, Senhor, e como desejo também um dia poder viver grandes coisas, falar de grandes coisas, não que nós não estejamos vivendo hoje, mas perseverarmos e continuarmos e edificarmos no Senhor aquilo que o Senhor deseja, Pai. Conhecer os teus planos, conhecer a tua vontade, conhecer o teu querer, Senhor, é o nosso desejo em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso pedimos que o Senhor possa edificar o nosso coração, possa edificar as nossas mentes, possa falar com cada um de nós. Senhor, nós apresentamos as famílias diante do Senhor e clamamos pela restauração das famílias, clamamos pelo fundamentar da Tua palavra em cada uma das famílias que estão nos ouvindo para este tempo. Nós reivindicamos, Senhor, os Teus valores para as famílias, reivindicamos, Senhor, as famílias segundo a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, declaramos, ó Pai, declaramos, Senhor, que seremos famílias fortes, que anunciaremos a Tua vontade, que anunciaremos o Teu querer, que anunciaremos o ano aceitável do Senhor, até que o Senhor Jesus Cristo volte, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus. Obrigado, Senhor. Fala conosco pela Tua palavra, Senhor. Fala comigo, fala com os Teus filhos. Usa a minha vida, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amados? Bom, então o tema de hoje é família. A paz, Mateus, que Deus possa abençoar a tua vida. A paz, irmã Maria. A paz, minha querida profeta Eneide, que Deus possa abençoar a tua vida. E também abençoar aqui a cada igreja representada, né? Eu sei que nós temos aqui irmãos das nossas igrejas aí, que o Senhor possa abençoar você através da sua vida, o Senhor possa também abençoar a vida do seu pastor, que ele seja tremendamente abençoado. Inclusive, eu quero pedir a vocês que orem pelos pastores. Eles precisam de discernimento. Nós precisamos de discernimento, precisamos saber o que o Senhor quer para esse tempo, discernir a vontade do Senhor, nos levantarmos com ousadia, com poder, para anunciar aquilo que o Senhor deseja que os pastores anunciem, para dar visão clara aos pastores sobre esse tempo, de como caminharem, para onde irem, como construírem as coisas no mesmo sentir, no mesmo espírito, na mesma direção, ainda que funcione de maneiras diferentes, segundo a multiforme graça e sabedoria do Senhor, a multiforme graça e sabedoria do Senhor, mas todos nós andando juntos pela mesma intenção do Espírito, e o Espírito Santo conhece o coração do Pai. Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá. Abra primeiro aí a sua Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 6. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Diz o seguinte, Malaquias 4, versículo 6. E ele
converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aqui nós estamos vendo uma profecia em relação a Malaquias sobre a chegada de Elias, e hoje nós sabemos que Elias ele veio na pessoa, ou seja, não o espírito de Elias, mas aquele que foi usado como cumprimento dessa profecia foi João Batista, né? Mas a questão do espírito de Elias fala sobre uma atuação específica do Espírito Santo, ou de uma ação profética específica para tempos específicos, assim como Elias foi usado por Deus na época de Acabe, para chamar o povo ao Monte Carmelo, para tirar o povo da adoração de falsos ídolos, né? Para confrontar uma liderança que estava nas mãos de Jezabel e chamar a liderança à razão, chamar a liderança então para as mãos do Senhor, para o governo do Senhor novamente. Então, o Espírito de Elias nos faz lembrar essa ação do Espírito Santo, essa ação de Deus, para resgatar o teu povo, né, das mãos de Baal, das mãos de sacerdotes corrompidos, de sacerdotes que serviam às trevas, das mãos de uma autoridade ou de uma autoridade corrompida pelo espírito de Jezabel, que não quero falar sobre isso hoje, não é esse o ponto, mas o ponto sim é falar sobre essa pegada de Elias, se assim posso dizer, essa pegada de Elias, num tempo em que Deus o usou para trazer o coração do homem, inclinar o coração do homem para ele, até quando cocheareis, ou até quando estareis divididos, ó Israel, entre dois deuses, né? E ali Elias foi usado poderosamente pelo Senhor, em meio a um momento de adoração, em meio a um momento de sacrifício, ele foi poderosamente usado pelo Senhor para chamar a atenção de Israel, porque Deus é Deus que envia fogo. E esse fogo, nós temos que entender que esse fogo, muitas vezes falam, Deus é fogo consumidor, sim, querido. Lembre-se que a função primária deste fogo de Deus para com nossas vidas, não é a condenação, mas sim nos chamar para a purificação, nos chamar para o arrependimento. Lembre-se que o fogo que veio dos céus, lá no Monte Carmelo, nós sabemos, lá no livro 1 Reis, se não me engano, capítulo 17, nós sabemos que ele veio para chamar a atenção ao povo de Israel. Ok? O fogo purificador, como você vê, por exemplo, a questão do fogo, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram jogados na fornalha de fogo. O fogo não queimou a eles nem sequer um fio de cabelo, mas queimou as cordas da Babilônia, queimou as cordas de uma Babilônia prostituída, cheia de ídolos, queimou essas cordas. E o rei Nabucodonosor teve que reconhecer o rei dos judeus, o rei dos hebreus, o rei de Sadraque, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, o Deus Altíssimo, né? Então, nesse primeiro momento que nós estamos vivendo aqui, temos que entender a função deste fogo, que é para chamar não somente para o arrependimento, mas também colocar em nossos corações um fogo santo, de indignação, de não se conformar com o que está acontecendo com o mundo hoje e principalmente não se conformar com a perda da identidade, a perda da integridade da família, a perda da essência, do papel da família, segundo o que o nosso Deus nos ensina em sua palavra. Amém? E eu quero falar sobre isso hoje. E diz assim Malaquias 4:6, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém? Eu não coloquei aqui, mas eu quero compartilhar com vocês, porque eu vou ferir a terra com maldição. Olha que interessante. O Espírito coloca no meu coração, abre lá no livro de Isaías, o profeta Isaías, capítulo 24, se eu não me engano. Vamos lá. Capítulo 24, versículo 5. Em Isaías, capítulo 24, versículo 5, atente bem para o que o profeta está dizendo aqui pelo Espírito do Senhor. A terra está contaminada por causa dos seus moradores. Ok? A terra está contaminada por causa dos seus moradores. Porque estes desobedeceram às leis, mudaram os estatutos e quebraram a aliança eterna. Aqui Deus está falando que os moradores da terra, eles estão desobedecendo a lei do Senhor, estão mudando os estatutos determinados pelo Senhor e eles quebraram a aliança com Deus. Certo? Então, muito do que nós estamos vivendo aqui, ainda que as pessoas não queiram, não entendam, o fato de nós falarmos sobre os juízos do Senhor e entender que esses juízos, nesse momento,
Olá, pastor Estevão, seja bem-vindo. Os juízos do Senhor nesse momento é para chamar a nossa atenção, é para nos levar ao arrependimento, é para que nós reconheçamos a um Deus que verdadeiramente existe, possamos nos arrepender dos nossos pecados e nos voltarmos para o amor do Senhor em Cristo Jesus. Então, Mateus 24 deixa muito claro de que muitos dos juízos do Senhor vêm sobre a terra, porque os moradores da terra, somos nós, a humanidade, ok? Somos nós, os moradores da terra, quebraram a sua aliança, não cumprem com os seus mandamentos, a sua palavra, e ainda assim mudam os seus estatutos, aquilo que ele disse que seria, o homem começa a mudar para justificar a sua vida, uma vida independente do Senhor. E isso traz sobre a terra tudo o que nós estamos vendo, certo? Vocês vão dizer, mas existe uma agenda, estão falando de uma agenda. Ok, querido, eu acredito. Está aí, está acontecendo. Aliás, a maior agenda que possa existir é a agenda de Deus. E ele já deixou algumas coisas muito claras pelos profetas, inclusive Apocalipse. Se há alguém com uma agenda soberana, é Deus. Se há alguém com um controle soberano sobre tudo que vai cumprir e aquilo que ele determina, ele cumpre, é Deus. Então é Deus quem está permitindo muitas coisas e Ele está no controle de todas as coisas. Então eu não estou aqui sendo insensível à dor de ninguém em relação a tudo que está acontecendo. Mas enquanto nós não nos arrependermos verdadeiramente e não buscarmos o nosso papel em relação ao Senhor e clamarmos por misericórdia, as coisas não vão mudar. E não é somente o fato de clamar por misericórdia, mas ter um coração rendido e disposto também a andar segundo aquilo que agrada ao Senhor, certo? Então, em Malaquias 4:6, fala então desse espírito de Elias viria, né? Vemos aí João Batista sendo usado poderosamente, e diz que ele então falaria no sentido de converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E é isso que eu quero falar hoje. Família. Isso que o Senhor tem colocado no meu coração e eu quero compartilhar com você hoje. É interessante como o Espírito Santo ele vem falando e vem colocando na boca de muitos pastores sobre os cuidados que nós temos que ter com a família. Isso já vem há muitos anos. Mas vamos pegar o pretexto agora de todo mundo estar em casa e esse pretexto que Deus tem dado para todo mundo, então, trabalhar dentro da sua casa, né? De repente, Deus tira o meu olhar de cima de um púlpito para ver várias pessoas e agora coloca o meu olhar para a minha casa, para olhar para a minha esposa, para olhar para o meu esposo, para olhar para os meus filhos. Agora Deus dirige a minha atenção para dentro do meu lar, porque Deus quer, e Ele está falando, e Ele está trombetando, através de muitos profetas, através de muitos homens de Deus, de que é tempo de preparar a sua família. É tempo de você resgatar os valores de Deus na sua família. Amém? Então, é tempo dos pais, né? Ele converterá o coração dos pais aos filhos. Muito interessante, né? Primeiramente, converter o coração do pai ao filho. Então, ou seja, você tem ouvido o seu filho? Tem parado para ouvir o seu filho? Tem parado para estar com o seu filho? Tem parado para entendê-lo? Compreendê-lo? Entender o universo que é o ser humano chamado seu filho? Você tem feito aquela viagem, porque eu digo que cada ser humano, para mim, cada ser humano é como um planeta diferente, né? Você não pode, por exemplo, se eu fui para Marte, eu não posso considerar que todo mundo é um Marte, né? Cada ser humano é uma viagem diferente, porque cada ser humano é uma personalidade em si a ser entendida. Então nós não podemos transformar uma experiência com alguém numa regra geral para todos. Não, eu tenho que aprender a ouvir alguém. Tenho que aprender a ouvir a todos os alguém se eu quero compreendê-los, né? Então, isso acontece dentro de casa e é para isso que Deus está chamando. E Deus também fala sobre converter o coração dos pais aos filhos. Não é verdade? Converter o coração dos filhos aos pais. Então, filhos, seguidores de seus pais, tem sido algo problemático na nossa geração. Filhos que queiram seguir os passos dos pais. Filhos que verdadeiramente queiram traçar um caminho a partir do exemplo dos seus pais. Quero falar um pouco, tendo aqui com base o que nós temos aqui em o nome do Senhor Jesus e compartilhar essas verdades com você. Então, dentro desse texto base de que Deus está trabalhando para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, a partir de Malaquias, quero te convidar agora para destrincharmos um pouco essas verdades a partir de um único texto em Lucas,
capítulo 1. Abra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, e vamos conversar sobre esses valores necessários. Porque, sabe, querido, Deus está 100% disposto a me ajudar, a te ajudar, 100% disposto. Esses dias não, ontem, né? Eu estava orando e meditando sobre algumas coisas que tenho ouvido e tenho participado ali do Ministério Mevan, do que eles têm falado acerca dos seus 20 anos de experiência e como o Senhor tem edificado a minha vida no meio de tudo isso. E aí, pensando sobre muitas coisas, a paz, querida, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Eu comecei a pensar sobre pessoas que pedem experiências com anjos, pessoas que pedem experiências com sinais, e de repente o Espírito começou a ministrar, tudo isso está na minha palavra. Você quer ver anjos? Vai ler Ezequiel, lá eu vou mostrar os seres, os arcanjos, está lá em querubins, lá em Ezequiel. Você quer ver anjos falarem? Vai lá. Ele falou com José, ele falou com Lucas não, ele falou com Maria, ele falou com Daniel, não é? Falou com Pedro. Então está tudo na palavra do Senhor. Está tudo na palavra do Senhor. Todas as manifestações das quais eu e você precisamos para compreender o reino dos céus está na palavra do Senhor. Mas de repente nós estamos numa geração que parece que a Bíblia só passa a ter valor se você tiver um contato extraordinário, mirabolante com o sobrenatural. Senão a Bíblia não tem valor. Irmão, o acesso ao sobrenatural e aquilo que Deus vai determinar para a sua vida, se Ele vai mandar um anjo ou não, se Ele vai abrir o mar ou não diante de você, querido, isso é razão, isso é uma manifestação de verdades das quais você já aceitou, porque você aceitou as verdades que estão na Bíblia. Agora, para Deus mover algo sobrenatural e chamar a tua atenção, só para você crer na Bíblia, Ele não vai fazer, meu irmão. Essas coisas acontecem porque você passou a acreditar no que Ele escreveu na palavra dEle. Amém? As manifestações do Senhor vão acontecer para propósitos. Para propósitos. Deus não vai apenas mandar um anjo só para dizer que você ficar feliz e dizer, eu vi um anjo, o céu existe. Meu querido, o céu já existe porque está relatado na Bíblia. E o Senhor Jesus Cristo disse que viria de lá. Amém? Então, independente de nós passarmos uma vida sem ver ou não ver, temos que crer no que está na palavra do Senhor. Amém? Para com isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Creia na palavra do Senhor. E se Deus decidir trazer manifestações, será para um propósito. E com certeza não é para afagar o nosso ego. Com certeza não é. É para glorificar o nome dele. Aliás, se você parar para ver na Bíblia, toda manifestação ou toda revelação, quer seja de anjos, ou seja lá o que foi sempre para convocar um homem a uma chamada. Foi sempre para convocar alguém a tomar uma posição. Certo? Não dá para acreditar em pessoas dizendo que estou vendo isso, ou estou vendo aquilo, e a pessoa não toma uma decisão, não tem uma vida posicionada de fé e comprometida com o Espírito Santo. Isso é contraditório. Amém? Lembre-se que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem, já disse Salmos. Os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Então Deus não vai ficar abrindo segredo para pessoas que querem somente dizer, eu vi os céus. Tá bom? Isso não existe. Tá bem, querido? Então vamos lá. Família. Família é a base e o veículo do reino de Deus. Deus, ele manifestou-se, iniciou uma grande obra por meio de uma família, iniciando Adão e Eva. Deus, ele decidiu então trazer o dilúvio, mas decidiu começar a história da continuidade, a história da humanidade por meio da família de Noé. Deus, então, decidiu criar uma nação da qual viria o Salvador a partir de uma família, a família de Abraão. Então você vê Deus operando, você vê Deus salvando, você vê Deus redimindo, você vê Deus ganhando almas, você vê Deus fazendo promessas que vão alcançar gerações, porque ele fala, eu sou o Deus da família de Abraão, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Em outras palavras, eu sou o Deus da família de Abraão, o Deus da família de Isaac, o Deus da família de Jacó. Então você vê Deus acionando gerações e você vê essas gerações ganhando campo, ganhando corpo e alcançando vidas por meio de famílias. Então o reino de Deus, a sua base é família e ele se move em família. Amém? O reino de Deus é família. E hoje nós vemos um grande ataque para desfazer família, desfazer os valores da família, tirar o homem do seu papel, a mulher do seu papel, os filhos do seu papel, tirar a identidade de todo mundo, deixar todo mundo sem saber quem é de fato.
correto? Mas o nosso posicionamento como cristãos é a crença judaica cristã, é a crença da palavra do Senhor, daquilo que o Senhor tem dito sobre o que é família, desde que ele começou toda a obra dizendo, no princípio de todas as coisas, ele já decidiu que seria família. Então, hoje, você precisa entender que o bem maior, e nós temos que entender que o bem maior é o que você tem em casa agora. A sua família é importante e nós estamos debaixo de um mover, debaixo de uma nuvem de glória para resgate e restauração de famílias. Há uma graça para que isso aconteça, mas para nós interagirmos com essa graça, nós precisamos nos comprometer com esses valores, ir atrás desses valores e trazê-los de volta para casa, assim como Elias. Até quando a sua casa vai ficar dividida entre dois deuses? Até quando a sua casa vai ficar dividida entre Cristo e Belial? Diz a Bíblia, que comunhão há entre Cristo e Belial? Que comunhão há entre Cristo e o diabo? Não há nenhuma comunhão entre as trevas e a luz. Comunhão significa algo em comum. Não há nada em comum entre Cristo e o diabo. Então, até quando as nossas ações vão estar divididas dentro de casa entre luz e trevas? Quando a Bíblia fala para nós nos desvestirmos das obras das trevas, fala para nós mortificarmos as obras da carne e nos vestirmos do renovo, nos vestirmos da luz. Somos filhos de Cristo, somos chamados para ser luz do mundo e não trevas deste mundo. Então, até quando cochearemos? Até quando dividiremos a nossa casa entre dois mundos? Isso não existe. Não há como dois mundos colidirem, não biblicamente, dentro de um lar. Ou você é, ou você não é. Certo? Ou você é, ou você não é. Tá certo? Por isso que Jesus disse que os maiores inimigos dentro do lar seriam os seus familiares, porque você se converteria, você seria luz, não concordaria com algumas coisas e daí viriam os problemas. Não que o pai é ruim, que a mãe é ruim, jamais. Deus jamais iria contra o que ele fez na família. Mas diz que a partir do momento que você se tornasse luz e não concordasse mais com as práticas das trevas, isso então poderia se tornar um grande problema na sua casa. Tá certo? Então nós precisamos nos estabelecer e nos posicionar. A questão e a pegada do momento é essa. Você precisa salvar a sua família. A obra da salvação é Cristo Jesus. Então por que eu tenho que salvar? Coopere com isso. Seja um cooperador disso. E eu quero falar sobre isso através de Lucas capítulo 1. Leia comigo, nós vamos lendo e eu vou cortando a leitura, nós vamos ler Lucas de 5 a 17, mas não vai ser uma leitura corrida. Nós vamos ler e aí já vou entrar no tema juntamente com vocês, tá bom? Tendo em vista o que eu acabei de dizer. Então, e ele virá e converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, que é um dos maiores problemas geracionais. Certo? O maior problema geracional é o que está acontecendo. Os pais não conseguem mais se comunicar com os filhos e os filhos não conseguem mais se comunicar com os pais. E no meio de tudo isso, o reino está impedido no seu lar. Sabe, meu querido, eu acho que o que nós temos que abrir os nossos olhos, ou pedir para o Senhor abrir os nossos olhos, ou pedir para o Senhor abrir os nossos ouvidos, é não se conformar com o fato de que o reino de Deus está se expandindo sobre a face da terra de uma maneira ou outra, porque o plano de Deus está acontecendo e os seus planos não podem ser frustrados. E você ver a tua família de fora, você se ver de fora de uma ação poderosa de Deus, e você olhar para você e já ter um monte de choque. Cara, eu não estou vivendo isso, já seria um choque. Certo? Do que Deus pode fazer dentro de um lar. E Ele pode, em nome do Senhor Jesus. Certo? E você olhar para você e falar, eu não estou participando, eu tenho que dar um jeito. E de repente você olhar para a sua casa e ver a sua esposa que não está participando, ou a esposa ver o marido e ver que não está participando. E olhar para os seus filhos e ver eles totalmente alienados daquilo que Deus está fazendo. Não, nós não podemos nos conformar com isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Para isso, o Espírito Santo vem com a mesma ação, o mesmo poder. Ele era o Espírito sobre Elias, para mover esse poder, converter o coração dos pais aos filhos, converter o coração dos filhos aos pais, para que haja um acordo, para que haja um caminhar geracional alinhado com ações proféticas do Senhor, aonde a sua casa vai cooperar com a ação de Deus. Aonde a sua casa, toda ela, do seu lar, né? Deixa eu usar a palavra lar, porque nós temos muitas casas bonitas, lindas, caríssimas, sem lar. Não é? Então, ter casa muitas vezes não é ter lar. Né? Casa não é sinônimo de lar. Lar é quando você realmente está bem com todas as pessoas da sua casa.
Então, ver o seu lar fora do propósito do Senhor. Então eu quero hoje gerar uma certa indignação no seu coração, tentar motivar essa indignação no seu coração, no sentido de você não estar de fora do agir do Senhor e não deixar ninguém da sua casa de fora do agir do Senhor. Amém? Lucas 1, 5 a 17, vamos lá. Diz assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui dessa leitura de Lucas 5 a 17, Lucas capítulo 1, versículos 5 a 17, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui no meio do texto é esse. Um casal que crê a mesma coisa e andam juntos na mesma direção. Um dos maiores problemas que existem é você ter problemas do que crê dentro da própria casa. Eu não estou dizendo que não deve de haver divergência sobre o que crê, porque muitas vezes nós temos opiniões diferentes, temos uma formação diferente, certo? Dentro de casa, não há problema. O problema é quando nós não sentamos para realmente discutirmos, para realmente estudarmos, para realmente observarmos as Escrituras. Quando o casal decide ir junto, buscar a palavra do Senhor para compreender verdades que nos unem. Verdades que nos unem. Querido, existem duas formas de nós vermos um casal. A primeira são duas formas assim. Um casal e a Bíblia. Você está vendo a Bíblia aqui, o casal na frente da Bíblia, né? Então, eles não vivem. Você olha para o casal e você vê que falta uma liga aí, falta uma unidade aí bíblica, falta que eles pensem de maneira igual, né? Então você não consegue ver isso. Você vê eles aqui, vê a Bíblia atrás, as verdades, mas alguma coisa não bate. A outra coisa é quando o casal, ambos juntos, procuram compreender verdades bíblicas para o seu lar. E quando você olha para eles, você vê que eles estão escondidos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. O que eu quero dizer com isso é que o casal, os dois estão dentro da palavra do Senhor. Os dois estão dentro do que diz a Bíblia. Os dois concordam com o que diz a Bíblia. Eles pensam diferentes, são diferentes, mas eles acharam na Bíblia o ponto de unidade, o ponto de caminhar juntos, conseguiram permitir que a palavra desse a eles um só coração, um só propósito, e que Deus usasse as suas diferenças não como motivo para um divórcio, não como motivo para não se dar bem, mas que eles viram as diferenças como ponto estratégico para serem fortes no Senhor. E somente a palavra pode produzir isso. Somente quando nós permitimos que a palavra seja esse cordão de 3 dobras, o terceiro cordão, que nos una, porque, querido, não existe pessoas iguais. Não existe. Não existe, eu casei, achei que ela fosse igual a mim. Desculpa, meu querido, se fosse igual a você, mas nem seu irmão gêmeo seria igual a você. Isso não existe. Não existe. E mesmo quando nós vemos os filmes em que eles tentam fazer aí como é que se fala? Eles tentam fazer aí escapou a palavra agora. Alguém igual a você, eu esqueci agora a palavra, meu Deus, enfim. Eles tentam fazer alguém igual a você. Nos filmes tem um grande problema, porque eles nunca são iguais. Nunca são iguais. Então não adianta. Deus nos fez diferentes. E Deus nos equipou com habilidades diferentes para um propósito. Certo? O que Deus quer é nos unir no seu propósito. Ele sabe que somos diferentes. Ele sabe que pensamos de maneira diferente. Ele sabe que viemos de culturas diferentes. Ele sabe que viemos de casas diferentes. Ele sabe que viemos de pais que veem o mundo de maneira diferente. E de repente essas duas pessoas se casaram, se escolheram no Senhor. E eles estão juntos agora, certo? E querem caminhar na mesma direção. Olha só o que diz esse texto no capítulo 6, versículo 6. E eram ambos justos perante o Senhor. Ambos. Deus olhava para o homem e para a mulher. Deus olhava tanto para Zacarias quanto para sua esposa e via os dois juntos
em justiça diante dele. Um casal que andava em unidade naquilo que era Deus. Um casal que andava em unidade naquilo que eram os mandamentos do Senhor. Um casal que andava em unidade em relação àquilo que era a vontade do Senhor. Um casal que andava em unidade em relação àquilo que é o propósito do Senhor. Eu vou aqui dizer que Zacarias e Isabel eram iguais? Não, não eram iguais. Não existe isso de serem iguais. Certo? Mas eles decidiram se amar e decidiram compreender o destino profético que Deus tinha para eles. Então eles tiveram que fazer tudo que um casal faz. Passar por ajustes, passar por perrengues, passar por unidade, discutir em relação, passar por conflitos. Mas eles usaram tudo isso para que chegassem no momento da sua idade, porque aqui já eram velhinhos, já tinham uma certa idade avançada, correto? E diz a Bíblia que diante de Deus eles eram justos. Tanto que a Bíblia diz que eles andavam sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Não havia algo que você pudesse apontar da vida deles, os dois juntos, porque era a palavra de Deus quem estava moldando aquela relação, porque era a palavra de Deus quem estava moldando aquele lar, porque era a palavra de Deus quem estava construindo aquele lar. Por isso que eles andavam em unidade. Meu querido, eu quero te dizer, chegamos num tempo em que a nossa casa tem que se colocar à disposição do Senhor. A nossa casa tem que se colocar e orar e clamar e entender o que Deus está fazendo para cooperar e não ficar fora do agir do Senhor. E para isso Deus está dando um tempo, eu sei que é difícil, uma série de coisas, mas você precisa entender, Deus está no controle de tudo. E Deus está chamando casais para sentarem à mesa, resolverem os seus conflitos. E procurar entender o caminho que deve de andar no Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque, olha só, preste atenção à guerra em que você está. Você está nesse mundo para um propósito, refletir a glória do Senhor. A sua família está nesse mundo para um propósito, falar de que Deus é um Deus de família, certo? E no meio desse contexto, eu quero te dizer o seguinte, olha só o que está acontecendo. Exatamente. Temos 13,5 ou 13,5 milhões de mulheres e seus filhos sem um cônjuge. Nós temos uma realidade de vários filhos que já vão ter dificuldades e mulheres que vão ter dificuldades porque a família está fora da configuração de que Deus quis. Lá no início. 13,5 milhões de mulheres e seus filhos sem cônjuge. 3,7 milhões de crianças órfãs no Brasil. Órfãos de pai ou de mãe. Sem falar, que não entra na estatística, sem falar dos órfãos de pais que não estão presentes. Órfãos de pais presentes. De pais ausentes, perdão. Órfãos de pais ausentes. Os pais estão em casa, mas é como se não estivessem. Uma completa realidade de orfandade. Olha só o que está acontecendo, meu irmão, dentro de um contexto de família, Brasil que eu estou falando. Olha o cenário pela qual nós temos que nos levantar e não nos encaixar. E olha a luta que está vindo contra as famílias, para que a gente possa ser verdadeiramente agentes de mudança, agentes de restauração, reparadores de brechas dos quais o Senhor possa nos usar. No Brasil, segundo o IBGE, quase 140 mil casamentos são cancelados por ano. Quase 140 mil casamentos são cancelados por ano. Nos últimos 4 meses, um dos pontos mais discutidos nessa questão do número de divórcios crescente, e há uma crescente dentro de toda essa questão, eu não posso falar o nome porque é complicado, mas dentro dessa questão que nós estamos em casa, certo? Diz que há uma discussão sobre o que pode estar gerando esse aumento de divórcios. Entre as discussões estão falando de conflitos e ouçam a frase que eu vou dizer. Ouçam a frase que eu vou dizer, que isso também me fez pensar muito. Uma são os conflitos que não foram resolvidos lá atrás, né? Que estão agora sendo trazidos à mesa. E o casal vai descobrir se tem ou não tem maturidade, se tem ou não tem valores para lidar com esses conflitos, para manter a família. E o segundo, que mais se fala aqui, é o aumento do convívio do casal.
Você consegue entender que um dos motivos que pode estar levando as pessoas ao divórcio é o aumento do convívio do casal? Quer dizer que menos convívio seria mais saúde? Menos convívio seria melhor casamento? Será que o aumento do convívio não deveria de gerar um estreitamento para nos conhecermos? Para o homem conhecer a sua esposa conhecer o seu homem, e através do convívio, então, reconhecer coisas que estão trazendo conflitos? Mas não. O aumento da convivência entre o casal tem sido um dos pontos para o casal não se suportar. Então, qual tem sido a base para se casar nos últimos anos? Por que as pessoas estão querendo se casar nos últimos anos? Quando o casamento fala de convivência, fala de um convívio entre duas pessoas que querem caminhar juntas para a mesma direção. Eu acho que é algo para nós pensarmos. Eu não sei você na sua casa, eu não sei o que está acontecendo, mas você precisa abrir os teus olhos para o que está acontecendo à sua volta e olhar para a palavra de Deus, porque ela sim é poderosa para nos alinhar, ela sim é poderosa para nos ajustar, ela sim é poderosa para nos ajudar a resolver os conflitos. Mas o que nós estamos vendo é uma sociedade que tem assumido responsabilidades por achar-se madura. Mas nós estamos com problemas sobre o que é família já desde as últimas décadas. Desde a década de 80, 90, nós estamos com problemas que estão pipocando agora, porque a geração de ontem, que eram as crianças de ontem, que já viam problemas de ontem, hoje estão com dificuldades de serem pais, estão com dificuldades de ser um homem, de ser uma mulher. E hoje nós estamos vivendo essa dificuldade de que o pai não consegue se comunicar com o filho não consegue se comunicar com o pai, mas o Espírito diz então que ele virá, e ele então converterá o coração do pai aos filhos e o coração dos filhos ao pai, porque essa é uma ação de Deus, e a família, a noiva, a igreja, eu, você, temos que nos levantar e estarmos prontos para estarmos debaixo desse mover do Espírito Santo. E isso tem que começar no meu lar, tem que começar no seu lar. Temos que abrir as portas do nosso coração para que Deus possa nos usar primeiramente no resgate da nossa casa. Já que Ele tem nos colocado dentro dela, para resolver os conflitos de dentro dela, não mais de fora. Aonde o trabalho era uma fuga. O trabalho era uma fuga. Pagar as contas, dar uma boa comida, era apenas um pretexto para não estar mais em casa. Agora que nós estamos em casa e não tem mais a fuga do trabalho, não tem mais o pretexto de estar ganhando bem para trazer algo mais, dar um presentinho melhor, e agora estamos em casa e temos que ver, temos que amadurecer, temos que resolver os conflitos que temos, ou que o homem tem com a sua esposa tem com o seu homem, com o seu marido. Agora está faltando valores que nos levem a perseverar, que nos levem a ter paciência, que nos levem a ter compaixão, que nos levem a renunciar, que nos levem a entender o bem maior do propósito da minha família, talvez que nos leve até a perguntar qual o propósito da minha família nesta sociedade. A Bíblia diz que Deus diz sobre este casal que eles eram ambos justos e ambos andavam sem repreensão em todos os mandamentos. Nós vemos um casal que aprendeu a andar em comunhão com a palavra do Senhor, a ponto do Senhor dizer que ambos, não mais o homem do que a mulher, não mais a mulher do que o homem, mas juntos como casa, juntos como lar, ambos agradavam ao Senhor. Você precisa voltar a orar ao Senhor e a ter o seu culto do lar, a conversar. O pai precisa ministrar os seus filhos. O pai precisa ministrar a sua esposa. Quanto tempo faz, meu querido, que você não colocou a mão na cabeça da sua esposa para abençoá-la?
Quanto tempo faz, esposa, que você não colocou a mão na cabeça do seu marido para abençoá-lo? Quanto tempo faz que vocês não abriram a Bíblia juntos para saber o que vocês concordam e não concordam a respeito do texto bíblico? Naquilo que concordam, determinam como um valor eterno na sua casa. E naquilo que não concordam, vocês decidem então estudarem juntos para entrarem num acordo, para caminharem juntos na mesma palavra profética, para estarem juntos na mesma ponta da corda. O que eu quero dizer, estar juntos na mesma ponta da corda. Porque muitas vezes eu aprendi que o casamento é como a vida no casamento é como uma corda, certo? A ideia de Deus é colocar as duas pessoas na ponta de uma corda. E essa família junta, puxar a corda como um cabo de guerra para o lado dela. Mas o problema é que o casal, ele é diferente, Deus sabe disso. Mas eles decidem literalmente ser diferentes no lar. Decidem ser diferentes a ponto de dividir o lar. E quando isso acontece, fica um na ponta de uma corda e o outro na ponta de uma corda. Então, ao invés deles estarem fazendo força para que o mundo não entre na vida deles, para que o mundo não entre na casa deles, eles estão guerreando entre si e não saem. O casal não sai do lugar. O casal não sai do lugar. Porque a ideia de Deus é colocar os dois na ponta de uma corda para que juntos possam fazer força e determinar e trabalhar para que o mundo não vença de maneira alguma dentro do seu lar. Mas quando os dois começam a estar na ponta de uma corda, então os valores estão divididos, começam a olhar para direções opostas, começam a crer em coisas em questões diferentes. Até o crer em Deus é diferente, o próprio Deus se torna motivo de briga dentro de casa. Porque eu não creio, porque o meu Deus não é assim, porque o meu Deus não é assim. E agora, por causa do meu Deus, a casa está dividida. Temos dois deuses. Entramos novamente na pegada de Elias. Até quando cocheareis? Até quando estareis divididos entre dois deuses? A sua casa deve de ter um único Deus. Ouvi, ó Israel, Shema Israel. Eu, teu Deus, sou o único Deus. Eu, teu Deus, sou o único Deus. Então é o único Deus, o Deus da Bíblia, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, que deve guiar, nortear aquilo que somos para um casal. Olha só que interessante. Eu quero jogar aqui com os números, mas você vai entender ao final. 1 mais 6 é 7. E 1 não é igual a 6. Mas a soma dos dois é 7. 2 mais 5 é 7. 2 não é igual a 5. Mas a soma dos dois é 7. 4 mais 3 é 7. 4 não é igual a 3. Mas a soma dos dois é 7. Deus, ele permite a união de pessoas diferentes. Não uma melhor do que a outra, mas com diferenças nas habilidades, muitas vezes em como vê a vida, muitas vezes no seu conhecimento, na sua pegada, na personalidade, uns mais extrovertidos, outros mais introvertidos. E Deus então pega isso que o mundo muitas vezes diz, né? Ah, mas é muito diferente. Querido, as diferenças, elas podem ser trabalhadas se o casal quiser. Podem ser trabalhadas se o casal quiser. Eu fiz 3 somas aqui, que o final é 7, jogando com os números, mas com um propósito. 7 sabemos que é um dos números da plenitude. 7 é o número da perfeição do Senhor. 7 é o número da obra perfeita, da obra acabada. Somente Deus pode pegar pessoas diferentes para que juntas possam fazer algo perfeito em Deus. Somente Deus pode fazer isso. Ninguém mais. Os conflitos existem dentro de casa porque os casais não discutem sobre o propósito de vida, sobre como eles querem servir ao Senhor, sobre que tipo de renúncias que eles estão abertos a dar ao Senhor. E por não haverem essas conversas, ou por não haverem essa maturidade, então acaba tendo conflitos. Mas tudo pode ser ajustável, se vocês quiserem. Se vocês quiserem. Caso contrário, vai acabar parando na UTI do casamento. E se não deixar Deus salvar, vai ficar difícil. Vai ficar difícil. Mas Deus, ele pode pegar pessoas diferentes para juntá-las para um trabalho e levá-las para o mesmo propósito. Olha só que interessante. O livro de Neemias, nossa, hoje eu estou com a língua meio pesada.
O livro de Neemias, capítulo 3, versículo 1 e 2, depois leia todo o capítulo 3. O capítulo 3 de Neemias fala de como as famílias, cada uma delas, assumiu a sua posição na restauração de uma parte do muro de Jerusalém. Então, eu vou ler só primeiro o versículo 1 e 2, depois você leia tudo. Neemias 3, 1 e 2, falando aqui sobre a sua casa, sobre o casal andar junto. Levantou-se Eliasabe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos, os sacerdotes, e reedificaram a porta do gado, a qual a consagraram. E levantaram as suas portas até a torre de Meá, a consagraram, e até a torre de Ananael. E junto a ele edificaram os homens de Jericó, também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Ao seu lado, ou seja, uma parte do muro ao seu lado, edificou Zacur, e para cada homem, entenda, uma família. Tá certo? Eliasabe levou os sacerdotes e a sua família. Zacur levou a sua família. Então, foram famílias que edificaram o muro de Jerusalém. Eu quero te dizer, há uma porta aberta para a restauração de famílias, mas você precisa assumir a responsabilidade na edificação daquilo que lhe cabe. Ok? Sabe por que Deus tirou os pastores do púlpito para colocá-los dentro de casa? Porque muitos deles estavam perdendo a família enquanto apacentavam a igreja. E a desculpa era sempre a família da igreja. A desculpa era sempre a família da igreja, enquanto a família do pastor estava se perdendo. Agora Deus colocou cada um na sua casa, inclusive o pastor na sua casa, para que cada um entendesse o seu papel na restauração da sua família. Certo? E Deus quer usar famílias para tudo aquilo que Ele vai fazer. Mas chegou o tempo profético em que Deus quer que os pais se convertam ao coração dos filhos e os filhos se convertam ao coração dos pais. Deus quer unir as gerações. Deus quer famílias unidas no propósito dele. Então Ele colocou cada um dentro da sua casa para que você pudesse assumir a sua responsabilidade de verdadeiramente lutar e trazer a sua casa aos pés do Senhor. Leia depois Neemias capítulo 3 inteiro. Você vai ver quantas famílias fizeram parte na restauração dos muros. Cada uma assumiu a sua parte. Geralmente, a parte da restauração do muro estava na frente da sua casa. Então você precisa assumir a sua casa. Assuma o muro de proteção na frente da sua casa. Restaure a sua casa. Homem, restaure a sua mulher. Ame a sua mulher. Mulher, ame ao seu homem, ao seu marido. Sede submissa segundo os critérios da Bíblia, não segundo os critérios do feminismo. Não é isso que a Bíblia diz. Ame ao seu marido. Entenda o que é submissão. Submissão é ajudar o seu marido a cumprir aquilo que Deus colocou sobre a vida dele. Ai, pastor, ai, missionário, eu não sei como fazer isso, porque o meu marido não sabe qual é a missão na casa dele. Ótimo! Então agora vocês sabem pelo que orar, agora vocês sabem pelo que chorar, vocês sabem pelo que clamar, vocês sabem pelo que jejuar. Pare toda a sua casa e vai pedir ao Senhor, dá-nos direção, dá-nos propósito, ensina-nos, queremos cooperar com o que o Senhor está fazendo, queremos cooperar com o que o Senhor está declarando. Quero que a minha família sirva ao Senhor neste momento, nesta geração. Nos coloque, nos faça entender a sua vontade, Senhor. Amém. Se você não sabe o que fazer, então agora você sabe o que deve de orar para ouvir o que fazer. Agora você não vai ouvir isso da televisão. Você não vai ouvir isso na frente do seu celular. Você precisa parar a sua família inteira e colocá-la diante do Senhor. O rei de Nínive entendeu isso. Vou destruir Nínive. A profecia declarada pela boca de Jonas. O rei falou, é o seguinte, estão dizendo, o profeta do Senhor está dizendo que toda Nínive vai ser destruída. Então eu convoco um jejum nacional, que até os animais vão ter que jejuar, até os animais não jejuam, até os animais não vão comer naquele dia. Homens, mulheres e crianças, ninguém vai comer, para que o Altíssimo nos ouça, para que não recaia sobre nós tamanha destruição. Este é um princípio. Se nós queremos que Deus nos participe, se nós queremos que Deus mude a nossa sorte, se nós queremos ouvir algo de Deus, pare a sua família para Deus. Desligue a televisão, desligue os celulares, ponha todo mundo de joelhos e clame ao Senhor. Eu quero entender.
Clame ao Senhor. Homem, ore ao Senhor. Como eu devo de guiar a minha casa, Senhor? Mulher, ore ao Senhor. Pai, dá sabedoria a este homem. Senhor, eu quero saber como educar os meus filhos. Senhor, eu quero saber como ser mais útil ao meu marido. Senhor, eu quero isso. Restaura a minha casa, os filhos. Pai, Senhor, eu não sei, eu não entendo meu pai. Ajuda-me a entender o meu pai. Os pais, Senhor, eu não entendo meu filho. Eu não entendo essa geração. Me ajude a entender essa geração. Nós temos tantas coisas a clamar ao Senhor que não há tempo a perder com as coisas deste mundo. Vamos lá, quero continuar com você. Continuemos aqui a leitura de Lucas capítulo 1, agora a partir do versículo 7. Então já vimos que os casais andavam juntos. Eu estou primeiro falando com os casais porque os filhos são os frutos do casal. Amém? Você consegue ver um cacho de banana de pé sem a bananeira? Não. Se não há bananeira, o cacho está no chão. Você consegue ver uma laranja suspensa no ar sem que ela esteja pegada à laranjeira? Não, se não tem laranjeira, o fruto está no chão. Bom, você me entendeu. O que eu quero dizer é o seguinte: pais, seus filhos são os frutos da sua relação. Se vocês não estiverem de pé, que valores que eles estão recebendo? Se vocês não estiverem cheios do Senhor, que valores que eles estão recebendo? Certo? E o fruto se alimenta da árvore. Não é a árvore que se alimenta do fruto. O fruto recebe todo o vigor, recebe toda a vida que ele precisa para ser saudável, vistoso, bonito. Ele está recebendo, ele está se alimentando da árvore. Então os filhos, eles acabam sendo a consequência do que os pais são. E nós precisamos mudar isso, e é possível mudar isso no Senhor pela sua palavra. Amém? Então, em Lucas 1, versículo 7, diz assim: E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer um incenso. Chegou um tempo da família brasileira a entender que para os céus interagirem com aquilo que nós estamos pedindo, para os céus interagirem com aquilo que nós estamos clamando, nós precisamos exercer o nosso papel de sacerdócio diante de Deus. Nós precisamos estar em oração diante do Senhor, uma coisa com a outra. Precisamos ser sacerdotes diante do Senhor. A Bíblia diz que Ele nos chamou para que nós fôssemos sacerdotes reais, uma nação santa, uma nação separada no sentido de revelar aquilo que Deus é no mundo caído. Um povo exclusivo dele, neste mundo, para glorificar o nome dele, para que através das nossas famílias, das nossas vidas, outras famílias pudessem chegar. Para cumprir o papel de sacerdócio. Nós não estamos cumprindo o papel de sacerdócio dentro do lar. O homem, muitos homens brasileiros, muitos homens estão falhando no seu papel de sacerdócio, de levar a sua família diante de Deus, de revelar Deus para a sua família, de intermediar. Sabemos que Jesus Cristo hoje é o único mediador entre Deus e o homem. O papel do sacerdote é esse, de levar a Deus e trazer Deus. Então o homem precisa trazer Deus para dentro da sua casa. De repente Deus fechou as igrejas, parou as igrejas para quê? Para que o homem e a mulher parem de terciarizar aquilo que Deus deu ao homem. O papel da igreja é ensinar, é fundamentar. Te mostrar no que crer. Te mostrar em como, no que defender, no que diz respeito ao que cremos. Mas a educação daquilo que cremos é dos pais em sua casa. Faz parte do sacerdócio na sua casa. Queremos ser sacerdotes dentro da igreja. Mas parece que há uma briga enorme em ser sacerdote dentro do seu lar. Isso está errado. Isso está errado. É dentro de casa
que nós começamos com o exemplo do que é a igreja, sacerdócio. E então começamos a ver um conflito geracional em que os filhos começam a dizer: olha, quando eu crescer e ter minha idade, eu não quero ser que nem meu pai, não. Eu não quero ser um pastor, eu não quero ser um diácono, eu não quero ser que nem, não quero dar continuidade. Começa uma desconexão e não uma perpetuação. Os filhos não querem mais perpetuar o trabalho que os pais começaram em Deus. Não querem mais. A geração de hoje, muitos da geração de hoje, da minha geração, já não quiseram perpetuar o que os pais começaram lá no século passado. Porque houve uma quebra na comunicação. Houve uma quebra no exemplo, no estilo sacerdotal de vida para com Deus e para com a sua família. Levando a sua família para Deus, trazendo Deus para a sua família, a revelação do Senhor para a sua casa. Isso não tem acontecido. Olha só aqui. Os filhos, diz o Salmos 127, se não me engano, 4, é isso, Salmo 124, 127, 4 diz assim: como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Pais, a geração que está dentro da sua casa, os filhos, são como flechas. Flechas. Flechas existem para acertar um alvo. A flecha, ela não vai escolher o alvo. Ela é lançada para o alvo. E esse alvo é aquilo que nós fazemos em oração diante de Deus. Sabe? Em oração diante de Deus. Para entender o que Deus quer da herança que Ele te confiou. O que Deus quer do filho que Ele te confiou. Como Deus quer trabalhar por meio do filho que Ele te deu. Ele vai perpetuar segundo a vontade de Deus. Alguns sim, outros não. Eu estou falando agora da vontade de Deus. Eu não estou falando da vontade da pessoa de não seguir o exemplo do pai. São coisas diferentes. Certo? Mas de dar ao filho um propósito. E um propósito pelo qual você vem desenvolvendo ao ouvir a voz do Espírito Santo do Senhor. Olha só o que diz em Juízes 13. Quando o pai de Sansão recebeu um anjo. Então, você quer ver o anjo? Está aqui, em Juízes 13. Lá você vai ver ele falando com Sansão. E diz o seguinte: a esposa de Manoá viu então o anjo do Senhor que disse que ela ficaria grávida. E ela corre para casa e diz para Manoá que ela recebeu a visita de um homem que disse que ela ficaria grávida. Aí Manoá fala: olha, quando ele voltar de novo, você me chama. Aconteceu isso, o anjo do Senhor voltou, chamou Manoá. Manoá foi falar com ele. Olha só o que Manoá perguntou para o anjo do Senhor. Juízes 13, 12. Então disse Manoá: cumpram-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e o serviço do menino? Isso é dar destino a uma flecha. Querido, a maior luta que os pais, que nós temos que ter, é por trazer a educação do reino de Deus para dentro da nossa casa. Trazer os valores morais do reino de Deus para dentro da nossa casa. E ensiná-los aos nossos filhos. E não somente isso. Ensinar de que Deus é soberano, Deus é poderoso, Ele é Senhor. Que o governo da nossa casa é um governo teocrático. Porque no reino de Deus não existem vários reis. Existe um rei, o Senhor Jesus Cristo. E Ele tem um plano grande e maravilhoso em que Ele tem encaixado cada um de nós e inclusive tem encaixado os nossos filhos. Deus nos deu filhos e ao nos dar filhos, Deus também já elaborou um plano ao qual eles se encaixariam. Então Manoá ora e diz: como que eu devo de educar essa criança? Qual é o trabalho dessa criança? Qual é o destino dela? Certo? A educação dos nossos filhos, elas vêm como uma orientação dos céus. A educação dos seus filhos não é uma cartilha deste mundo. Não é uma cartilha deste governo. Não é uma cartilha desse presente século. A educação dos seus filhos, ela vem na intimidade, no relacionamento com o Deus eterno. Para que Deus possa falar com você de maneira poderosa e te mostrar o porquê que Ele tem confiado a você um filho.
E qual o papel dos seus filhos na presente geração? E como eles poderão continuar a expansão do reino de Deus, poderão continuar pregando o evangelho para outras pessoas quando você, pai, quando você, mãe, já não estiverem com eles. Como eles conseguirão continuar perpetuando um legado? Legado fala de missão. Eles receberam uma missão como flechas. Legado fala de instrução. Eles foram bem instruídos para continuar a serem sacerdotes nessa terra. Fala sobre terem autoridade, conhecerem o seu rei, estarem em plena intimidade com Cristo, exercendo a autoridade que ele deu à igreja. Legado. Dará isso aos seus filhos, para que eles continuem produzindo a vontade do Senhor sobre a face da terra. Mas para isso os pais precisam perguntar neste exato momento, em meio às suas casas: Senhor, primeiro lá em cima, no primeiro ponto falamos: Senhor, mostra para o meu marido qual é a vontade do Senhor para a nossa família. Mostra para minha esposa como devemos educar os nossos filhos. E agora estamos vendo os pais clamando: temos filhos e queremos dar destino a eles. Temos filhos e queremos revelar a educação dos céus a eles. E há tempo para isso. Há tempo para isso, meu irmão. Não importa, ai meu Deus, eu estou aqui, meus filhos já nasceram. Ah, meu Deus, meus filhos têm tantos anos. Ok, meu querido. Ok. Mais uma vez eu vou repetir. Quando Elias levou Israel ao Monte Carmelo, com Acabe, os 450 profetas de Baal, mais os 300 de Astarote, Elias estava ali também. Naquele exato momento, tudo parou para ver que Deus responderia. Tudo parou para ver qual Deus responderia. Sabe? Pais, se vocês querem ouvir o coração dos seus filhos, você vai ter que parar para colocar o seu ouvido no peito deles. Vai ter que parar. Você não vai conseguir ouvir o coração dos seus filhos com o barulho das informações, com o barulho da televisão, com o barulho de WhatsApps. Você vai ter que parar para ouvir o que está dentro do coração do seu filho. Sabe, filhos, vocês não vão conseguir entender os seus pais, a geração de ontem, mas que é extremamente importante, porque não há como construir um andar acima se o andar de baixo não existir primeiro. E o andar de baixo são seus pais. Não tem como dar um upgrade, construir algo sobre a casa, se a casa não existir primeiro. Então, não dá para dar uma continuidade na vida dizendo: eu vou fazer algo totalmente diferente dos meus pais, no sentido de desprezá-los, de esquecê-los, de excluí-los da sua mente, de excluí-los da sua história, para ter então uma nova vida. Não, não dá. Você precisa entender que eles são importantes na sua vida e você precisa aprender a ouvi-los também e a seguir os seus exemplos. E para isso os pais precisam trabalhar para dar bons exemplos. E para dar bons exemplos aos seus filhos, precisam fazer com que os seus filhos aprendam a ver vocês e vocês aprendam a ouvir os seus filhos. E por último, está aqui, a partir do versículo 10 de Lucas 1. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se, e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, a tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, e desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto.
nesta última parte, vem um anjo e diz que Isabel vai começar a gerar agora, profeticamente, diz que vai gerar um filho. Zacarias, o sacerdote da casa, ele recebe então uma promessa de Deus de que sua casa vai começar a gerar algo novo. Sabe quando Zacarias recebeu algo de Deus? Quando ele assumiu seu sacerdócio e quando ele começou a ter uma vida de oração. Em meio às orações, porque incenso fala de oração, incenso fala de tempo de oração. Em meio às orações de Zacarias, agora os céus se abrem para ele e diz: a sua casa, Zacarias, vai começar a gerar um propósito para o Senhor. A sua casa recebeu do Senhor algo. Sua esposa vai ter um filho. E este filho nascerá com um propósito. A sua casa e o seu filho nascerão com um propósito. Isso é muito importante, porque o filho está nascendo. Mas quem está recebendo a visão clara para o que o filho virá é o pai. Não tem como desconectar as coisas, meu irmão. Não tem. É o maior roubo. É a maior vantagem que o diabo ganha quando o pai não consegue conversar com o filho e quando o filho não consegue conversar com o pai. Porque Deus virá falar com o pai sobre quais são os propósitos dele para o filho. Isso que Deus quer. Deus quer restaurar a paternidade dentro do lar. E Deus quer gerar no lar algo novo. Deus está gerando algo novo. Os céus estão abertos para liberar coisas novas sobre os lares brasileiros. Os céus estão abertos para liberar coisas novas sobre as casas dos filhos de Deus. Deus quer lares que possam ser o útero dele para gerar pessoas. Quais tipos de pessoas? Preste atenção, Deus quer lares para que ele possa gerar pessoas. Quais tipos de pessoas? Quais tipos de famílias? Deus quer levantar famílias que possam sair no espírito e na virtude de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, para chamar os rebeldes à prudência dos justos, a fim de que essas famílias do Senhor, que estão gerando algo do Senhor, possam então preparar ao Senhor um povo disposto. O motivo profético pelo qual nós estamos ainda nessa situação. Todo mundo fala, ai, porque o governador. Lembre-se, todas as vezes que Deus endurece o coração de um homem, é para que Deus, seja glorificado. Todas as vezes que Deus endurece o coração de um homem, e aparentemente só a perda, eu quero te dizer que aonde Deus endurece o coração, é porque Deus vai se manifestar de tal maneira que a glória será dele. Mas ele está preparando, está convocando famílias que possam gerar pessoas capazes de sair para o propósito de Deus, de preparar pessoas dispostas para o Senhor. Acabou o tempo de uma igreja em que só vai à igreja para pessoas que só vão à igreja para consumir e não tomam posição nenhuma no Senhor. Acabou esse tempo. Deus tem falado pelos profetas e eu concordo com isso. Eu sinto isso, acabou esse tempo. Esse tempo todo que nós estamos vivendo é uma grande convocação. E Deus está convocando, Deus está alistando, e Deus está confiando sonhos, projetos a famílias que estão gerando, assim como Deus chamou a Zacarias e chamou a Isabel para dizer: eu quero que vocês gerem para mim um João, eu quero que vocês gerem para mim um projeto meu, eu quero que vocês gerem para mim uma pessoa que eu usarei adiante no espírito e virtude de Elias, este menino ao qual vocês vão gerar para mim, ao qual vocês vão educar para mim, ao qual vocês vão ensinar a mim, ao qual vocês vão levá-lo a mim, ao qual vocês vão revelar a mim a ele. Esse menino eu escolhi para que ele possa converter o coração dos pais aos filhos, possa chamar os rebeldes ao arrependimento, que eles venham à prudência dos justos, que esse menino prepare pessoas dispostas ao Senhor Jesus que está voltando. Pessoas dispostas a dar a sua vida a tudo ao Senhor Jesus. Deus está chamando famílias que possam gerar
pessoas nesse naipe. Deus está alistando casais, famílias. Querido, você não pode ficar fora da vontade do Senhor. Você não pode ficar fora dos propósitos do Senhor. Você precisa parar tudo na sua casa, meu querido. E eu não estou dizendo parar tudo, esquece disso, esquece daquilo. Não, não. Para esse tempo ocioso na frente da televisão, para tudo, chama a sua família. Não sabe o que fazer, então é tempo de orar. Sabe? É tempo de orar. E orar. A família, o filho não conversa com o pai não conversa com o filho, a esposa não conversa com o pai, com o esposo não conversa com a esposa. Para tudo, em nome do Senhor Jesus. Há uma graça para restaurar famílias. Abrace essa graça. Abrace esse tempo em que o Senhor está derramando glória sobre as famílias brasileiras. Está, mas pastor, você acabou de dizer de que o índice de divórcio está subindo, não é contraditório? Sim, aparentemente contraditório. A vantagem que Satanás está tendo é porque nós não estamos assumindo o nosso papel. Essa é a grande vantagem dele. As famílias não estão brilhando como deveriam, não estão trazendo a glória do Senhor como deveriam. Certo? Então, o arrependimento tem que começar na sua casa. O arrependimento tem que começar na sua casa. A conversão do coração do pai ao filho, do filho ao pai, precisa começar na sua casa. Precisa começar. Quais são os problemas? Quais são os erros que estão havendo? Sentem todos. Confessem. Lidem com os problemas. Procurem ajuda se necessário, mas resolvam isso em nome do Senhor Jesus. Põe a sua casa em ordem. Pais, passem a ouvir os seus filhos. Filhos, passem a conversar mais com os seus pais, a olharem para eles. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Com um único propósito, Deus está gerando nas famílias brasileiras, famílias que estarão dispostas a servir ao Senhor Jesus. Famílias que serão um veículo do reino de Deus. Famílias que serão instrumentos na mão do Pai, instrumentos poderosos na mão do Espírito Santo para ganhar outras famílias. Mas precisa começar com a sua. Chegou o tempo em que o púlpito do homem, e este é o tempo, em que o púlpito do marido é a sua mesa com a sua família. Chegou um tempo em que os ministérios de mulher, de orações, agora a mulher precisa transformar a sua casa numa casa de oração. Chegou o tempo em que a força dos jovens para mover, para trazer a glória, para trazer algo novo, para comentar as experiências com o Senhor, chegou o tempo de sentarem à mesa e compartilharem essas verdades com os seus pais. Para que juntos, façam parte de algo grande que está vindo da parte do Senhor. E para que juntos possamos passar, talvez, por uma estação difícil que está por vir, mas juntos, em que, em nome do Senhor Jesus, ninguém da sua família se perca. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu espero que o Senhor tenha falado ao seu coração. Eu espero que o Senhor tenha derramado a sua graça e dado sabedoria a você. Espero que o Senhor tenha falado contigo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Ao William que entrou há pouco. Paz, meu irmão. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. A Carla, a Débora. Que o Senhor abençoe a vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Não abram mão da sua família. Lutem pela sua família. Tragam a palavra, a revelação de Deus à sua casa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Chegou o tempo em que Deus está liberando uma unção e uma graça. Onde o Espírito Santo está trabalhando poderosamente para que os pais, o coração dos pais se converta aos filhos, o coração dos filhos se converta ao Pai e haja unidade dentro de casa. Haja um encontro geracional dentro de casa, onde os pais têm prazer de estar com seus filhos e onde os filhos têm prazer de estar com seus pais. E juntos, possam sair
como uma família, como um lar, que Deus possa usar poderosamente para salvar muitas famílias de tudo o que ainda virá. Em nome do Senhor Jesus. Irmã Kátia, que alegria, querida. Como eu fico feliz. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Louvado seja o Senhor que tem ouvido as nossas orações. Todas as nossas orações. Louvado seja o Senhor. Amém? Então vamos orar, querido. Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, por estar aqui, Senhor, juntamente com o teu povo, debaixo desta palavra, Senhor, de resgate de famílias, onde a família, Senhor, é a base do reino de Deus. A família, Senhor, ela é o veículo pelo qual o Senhor faz com que o reino de Deus se expanda, o reino de Deus cresça, pois o Senhor decidiu se manifestar e o Senhor decidiu usar famílias para esse propósito. O teu reino é constituído de famílias. O teu reino é uma grande família, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Senhor, eu abençoo este povo em nome do Senhor Jesus. Oro, Deus, para que haja vitórias em sua casa. Oro, Senhor, para que verdadeiramente o Espírito Santo, o Senhor traga esta unidade dentro da sua casa, Senhor. Que haja concertos, onde o homem passe a amar mais a sua esposa, onde a mulher passe a amar mais ao seu esposo, onde os pais consigam se comunicar e amar os seus filhos, onde os seus filhos consigam se comunicar e amar os seus pais, e o lar seja restaurado em nome do Senhor Jesus Cristo. E eles sejam edificados e entendam o propósito do Senhor para esse dia e para esse tempo, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Aonde as gerações entendam, porque o Espírito Santo veio sobre as duas gerações, Senhor, aonde, Pai, os velhos teriam sonhos, e aonde os jovens teriam visões, aonde os filhos profetizariam. Nós cremos, ó Pai, nesse encontro de gerações para um único propósito, a manifestação da Tua glória, o reconhecimento de que o Senhor Jesus Cristo é Senhor, aonde possamos pregar sobre a salvação e muitos possam ser salvos em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração. Esse é o nosso pedido, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. E a gente se vê, então, neste domingo, às 6 horas. Paz!